Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar aí sobre subscrição, mais especificamente sobre aí, né, a nova emissão de cotas do MXRF11, que é um fundo imobiliário de base 10, né, que negocia aí na Bolsa de Valores brasileira. Quando a gente fala ali um fundo de base 10, é aquele fundo que negocia com a cotação próxima a R$10, né, que acaba facilitando aí, né, a aquisição de cotas para aqueles investidores iniciantes que ainda não têm muito dinheiro para investir. E nós vamos falar hoje sobre a emissão de cotas, né, a nona emissão de cotas do MXRF que foi anunciada aí, né, essa semana pela sua administração. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Vai ali embaixo, clica e inscreva-se, ativa o sininho e não perca nenhuma novidade. E para falar aí sobre a subscrição do MXRF, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador com vocês e a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns números, né, sobre essa emissão de cotas. Para começar, vamos falar aqui, né, sobre um resumão do que vai acontecer em relação aos preços, né, a taxa dessa emissão e como que o mercado está vendo isso aí. Então a gente tem aqui o MXRF11, né, que é um fundo de gestão ativa e que é administrado aí pela BTG Pactual Serviço Financeiro. A gente pode observar aqui que essa é a nona emissão e a proporção dessa emissão é de 23,3%, ou seja, a cada 100 cotas você vai ter direito a subscrever 23 novas cotas. Então é uma proporção aí, né, mais ou menos relevante ali, quase 25%, né, do número de cotas atual do fundo. O montante inicial é de 600 milhões de reais e pode ser acrescido, né, de mais 150 milhões de reais, podendo chegar aí a um total de 750 milhões de reais. Para que a emissão seja procedente, né, que ela aconteça, realmente é necessário que tenha uma demanda de no mínimo 10 milhões de reais. Provavelmente vai alcançar esse mínimo de 10 milhões, vai acontecer a subscrição, porque quando os investidores, pessoa física, eles não participam, né, acaba aí os investidores, pessoas jurídicas, os institucionais, adquirindo essas cotas aí no mercado. A quantidade de cotas iniciais é de 60.301.508 cotas a serem emitidas, que equivale aqui a esse valor inicial de 600 milhões de reais. E qual é o valor que eu vou pagar por cada um desse direito de subscrição que eu vou receber? Será de R$ 9,95, porém acrescido de 34 centavos da taxa, do custo da oferta. Sendo assim, o valor total que você vai pagar na emissão dessa nova cota será de R$ 10,29, que é os R$ 9,95, né, que você vai pagar realmente pela cota, mais os 34 centavos, que é o custo, né, da emissão dessas novas cotas. Se a gente olhar aqui, o fundo hoje tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,83. Então, a gente comparando o valor patrimonial da cota do fundo versus, né, o valor que está sendo emitida, esse valor que está sendo emitido ele é acima do valor patrimonial. De certa forma, isso é bom. E esse valor, né, da emissão é abaixo do valor de mercado, que é de R$ 10,65. Só que quando a gente soma, né, esse valor de 0,34 centavos, que vai dar mais ou menos ali 3,3% do valor pago na emissão, acaba sendo algo muito relevante. A gente está falando aí de quase 4%. Normalmente é considerado pelo mercado aí uma taxa razoavelmente boa, né, algo que fica ali entre 1 e 1,5%. Acima de 1,5% já fica uma taxa um pouco salgada, quando a gente fala aí de fundos imobiliários. E quando a gente soma aqui o 9,95 mais o 0,34, que chega a 10,29, a gente percebe aqui, né, que chega bem próximo do valor de mercado do fundo. Inclusive, o fundo ele veio dando uma desvalorizada nos últimos dias devido à subscrição, justamente pelo fato, né, desse valor da subscrição tá um pouco elevado ali a taxa, né, o custo que será cobrado aí pelas corretoras, pelos distribuidores, né, e pelo formador de mercado. E quem são esses formadores de mercado, esses distribuidores? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, estão envolvidos diretamente aí nessa distribuição a BTG Pactual, que é a administradora do fundo, né? Tem a asset management da XP,
a coordenadora líder, que é a XP Investimento Corretora, né, o coordenador, que é o Itaú BBA, e o coordenador contratado, que é o Inter. Esses custos que estão elencados ali em 0,34 centavos por cota é para pagar essa galera toda aqui, né, e também os distribuidores. Só que aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, onde está, né, alocado esses valores. A gente vai ver que a maior parte desse valor, né, de 0,34 centavos por cota vai ser utilizado como comissão de distribuição, né, que totaliza aqui 12 milhões de reais, o que representa 2% daqueles 3, alguma coisinha. Quando a gente vai para baixo, a gente tem aqui o total de 3,36 centavos, que representa esse 0,34, né, que dá um montante de 20 milhões de reais. Ou seja, só os distribuidores, né, a galera que está envolvida na distribuição dessas cotas, na emissão delas, vai levar um montante de 20 milhões de reais, né, que é algo aí um pouco elevado. É muita gente para pagar, é muita gente aqui na folha de pagamento dessa distribuição. Tá, mas deixando de lado, né, esse ponto aí, inclusive se você quiser, deixa sua opinião aqui embaixo, o que você achou desse valor, né, do custo da oferta. Se você acha que vale ou não a pena fazer essa subscrição, comenta aqui, vamos discutir um pouquinho sobre isso. A data base, né, para você ter direito aos direitos de subscrição é no dia 28/11. Então, a partir do dia 29/11, né, as cotas já são negociadas ex-direitos de subscrição. Um detalhe muito importante é que os direitos de subscrição eles poderão ser negociados no mercado. Então, você vai poder vender os seus direitos de subscrição caso haja demanda para isso. Lembrando, né, que quando você faz a venda dos direitos de subscrição, eles são considerados 100%, né, ali de ganho de capital. Então, você vai ter que pegar aquele montante que você ganhou, né, vamos supor que você tinha 100 direitos de subscrição e você vendeu ali a 30 centavos. Então, vai dar R$30 ali, né, de ganho. Em cima desses R$30, você vai ter que pagar ali o imposto de renda, que seria, né, 20% desse valor aí. Então, você tem que fazer a emissão da DARF e pagar esse imposto devido. O período de preferência, né, vai ser do dia 30/11 de 2023 a 12/12 de 2023. Então, você vai ter esse período aí, né, para estar decidindo se você vai realizar a subscrição ou não. A liquidação vai ser realizada aqui no dia 13/12. Então, no dia 13/12, o seu dinheiro referente à sua subscrição tem que estar lá na sua conta da corretora. Só para destacar aqui, né, no calendário, o cronograma, o início do período de exercício de negociação, que vai ser aqui no dia 30. Então, a partir do dia 30, você vai poder estar negociando, né, vendendo os seus direitos de subscrição ou comprando mais direitos de subscrição, caso você queira, né, fazer a aquisição de mais. O encerramento do período de negociação é no dia 8/12, o encerramento do período de exercício é no dia 12 e a liquidação é no dia 13. Então tem aqui, né, mais algumas datas, eu vou deixar o link desse PDF na descrição aqui do vídeo para vocês estarem ali conferindo todos os detalhes dessa oferta pública de emissão de cotas aí do MXRF. Mas vamos entender um pouquinho mais, né, do MXRF para a gente entender se realmente vale ou não a pena fazer essa subscrição. E a gente vai fazer isso olhando aqui primeiro para o pipeline, né, dessa emissão. O que é o pipeline? O pipeline basicamente é aonde que o fundo pretende, né, realizar as suas alocações referente ao dinheiro que ele vai levantar nessa emissão, né? A gente vai observar aqui que a maior parte, né, dessa grana ele pretende estar colocando aí, alocando em CRIs, né, com prazos aqui de até 216 meses, com uma média aqui de IPCA mais 10, né, tendo aí como o menor valor IPCA mais 8, né, e com o maior valor IPCA mais 11,5%. Lembrando que isso aqui, né, quanto maior a taxa de retorno desse ativo que ele está alocando, maior é o risco. A gente vê também, né, que está muita coisa aqui de varejo e isso acaba, né, abrindo um alerta aí, porque hoje o fundo ele é um fundo menos arriscado, tem um portfólio menos arriscado. Porém, aqui a gente percebe que ele está começando, né, a querer buscar um pouco mais de risco, até mesmo pela questão, né, do retorno aí da Selic. E então isso poderia estar mudando um pouco, né, o comportamento da cota do fundo e até mesmo da distribuição de resultados. Aqui abaixo a gente vê que também eles estão querendo alocar aí em permuta financeira, né, e aqui a gente vê uns valores de retorno um pouco mais elevados, chegando aí em NCC mais 13%, né, com um volume até
considerável e com um prazo mais curto na casa de 48 meses. Então, a gente vê aqui que essa é a carteira que eles querem adquirir, é uma carteira que está um pouco mais arriscada, né, do que a carteira atual do fundo, e isso vai representar aqui, se eles conseguirem levantar os 600 milhões de reais ali, né, a gente está falando de 23% da carteira que vai ser alocado em ativos de maior risco, né? Então, o investidor ele tem que ponderar se ele quer assumir esse risco, se ele quer colocar mais esse dinheiro, né, nessa carteira que está ficando com um pouco mais de risco. Então a gente viu aqui, né, que o fundo está fazendo uma subscrição, ele tem um histórico de distribuição de dividendos até interessante, né, de proventos. Se a gente for olhar o histórico, o fundo ele vem aumentando ao longo do tempo. Em 2019, ali, 2018, 2019, 2020, o fundo pagava em média 7 centavos por cota, né? Em 2020 começou a aumentar para 0,10, né, 0,8 ali mais ou menos, 0,9. Em 2023 agora estava pagando em média 0,12, né, entre 0,11 e 0,12, chegou a pagar 0,10. Mas se a gente for olhar, né, nos últimos 5 anos, vem tendo um crescimento, né, nessa distribuição, saindo ali de 0,7 para uma média de 0,9 e 0,10. Então o fundo vem trazendo esse crescimento na distribuição com uma carteira menos arriscada, e agora eles estão querendo, né, aumentar um pouco o risco da carteira e talvez ter um maior retorno, né? É claro que é aquilo que a gente falou ali no começo, esse custo, né, de 34 centavos sobre o valor da emissão dessas novas cotas está um pouco elevado, né? Acaba machucando um pouco a questão do retorno do investidor. Eu acho que as administradoras, né, deveriam pensar um pouquinho mais nisso. Isso não é uma coisa exclusiva do MXRF, eu estava dando uma olhadinha em umas outras subscrições que estão abertas no momento, né, e a maioria delas está girando ali em torno de 2,5% a 3,8% o valor do custo de emissão das novas cotas. Então, não é só a MXRF que está, né, com esse custo elevado. O mercado, no geral, está caminhando aí perto dessa faixa de 2,5% a 3,8%, o que é algo muito elevado. Aí você tem que decidir se vale esse risco, se cabe dentro da tua carteira, se a estratégia vai lhe permitir, né, você fazer esse aporte nessa subscrição nesse momento, que tem esse ponto também. Eu, né, tenho o fundo em carteira, mas nas últimas 3 subscrições que o MXR fez, né, eu não subscrevi, né, eu deixei de lado, eu não subscrevi. Por quê? Né, porque naquele momento o MXRF ele estava representativo dentro da minha carteira, e se eu aportasse, ele ia ficar acima da minha alocação de risco que eu tinha definido para ele. Logo, né, para respeitar essa questão da alocação de risco que eu tinha definido, né, eu não fiz a subscrição naquele momento para poder manter o ajuste da carteira. E eu avaliei ali que não valia, né, assumir aquele risco naquele momento referente a esse fundo. Mas é isso, galera. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam dessa subscrição, o que vocês estão achando desse novo posicionamento em relação às taxas das administradoras e das gestoras. Diz aí para mim se você tem um MXRF11, né, que é o Max Renda, se você vai ou não fazer essa subscrição. Comenta aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu também te convido a curtir e compartilhar esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também quero falar para vocês, galera, que a gente tem aí, né, agora o Clube do Investidor Inteligente. Então, caso você é um investidor que mora numa região, né, onde você não tem muito com quem falar sobre investimentos e você está procurando, né, um grupo para conversar, onde vai ter pessoas que estão alinhadas com a sua estratégia de longo prazo, eu convido você a conhecer aí o Clube do Investidor Inteligente. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo, né, entra lá, conheça. Se caso você quiser, né, assina ali, experimenta por um mês, vê como é. A gente tem lives semanais realizadas, né, onde a gente fala sobre o mercado financeiro, traz ali alguns estudos de alguns ativos, né, e fala sobre o comportamento do mercado. Então, testa ali, fica um mês com a gente. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, né, você pode aí cancelar a qualquer momento. Tá convidado, link na descrição, no primeiro comentário. E eu vejo você aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.